Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Edu, Tereza, Ângelo, Ellen, tudo bem, Ellen? Júnior, Alê. Hoje o nosso tema é bastante interessante. A gente vai falar a respeito de manipulação na relação a dois. Ontem eu abri um painel de perguntas, né? Como eu abro todas as terças-feiras, para sanar as dúvidas de vocês a respeito de relacionamento a dois. E eu fiz um comentário que deixou as pessoas muito em choque, né? Que é, no final das contas, todo mundo manipula no relacionamento a dois e na vida, na verdade. E aí as pessoas ficaram meio confusas com esse comentário e eu falei, então vamos precisar falar um pouco mais sobre isso. Certo? Ellen, amo seus vídeos, que bom. Oi, Edu. Sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que a regra dessa live é: se você tiver alguma dúvida a respeito de relacionamento a dois e a respeito do tema da live, que é manipulação, você pode escrever aqui que ao final eu respondo todas as perguntas de vocês. Mas a regra é: a gente só vai falar sobre relacionamento a dois e manipulação, tá bom? Ah, Fônia, mas eu tenho dúvida sobre relacionamento a dois, só que outro tema. Então você escreve no painel de terça-feira que eu abro meio-dia no meu Instagram, tá bom? Dicas básicas, clássicas, aquelas que vocês que já me seguem por aqui já sabem. Essas lives ficam gravadas no meu canal do YouTube, é só você ir em destaques do meu Instagram e você vai encontrar por lives gravadas. Eu tenho também um podcast que você pode ter acesso através do Spotify, através do Deezer, através de outras plataformas. É só você também ir no destaque do Instagram e procurar por podcast, tá? E uma outra coisa super, hiper, mega importante. No link da minha bio do Instagram você tem acesso a uma lista VIP que vai direto pro Telegram. Lá toda quinta-feira eu posto áudios com mensagens exclusivas. E são realmente exclusivas sobre relacionamento a dois. O que eu posto lá eu não posto no Instagram, eu não posto no YouTube, eu não posto no Facebook, em lugar nenhum. São mensagens de áudio e agora de vídeos, né? Porque no Telegram a gente já tem vídeos que eu envio por lá, só sobre relacionamento a dois. Tá bom? Vamos falar sobre manipulação? Deixa eu abrir aqui o meu resuminho aqui, não sei se vocês sabem, na verdade eu olho pra cá, mas eu olho pra cá também. Enquanto eu tô sendo gravada aqui pelo meu celular, eu tô sendo gravada também pelo meu PC, né? Aqueles trechos de live que vocês assistem na minha linha do tempo, elas não vêm do meu celular, elas vêm daqui, certo? Vamos lá? Vamos lá. Manipulação, tá? A primeira coisa que a gente precisa entender. Deixa eu ver aqui que eu anotei. Ah, tá. Vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é o conceito, o significado de manipulação, né? Porque, na verdade, manipular e pessoa manipuladora já tem um significado bem pejorativo, né? Mas se a gente for parar para avaliar o real conceito de manipulação, a gente vai entender que manipular, no final das contas, é influenciar. Ponto. Essa influência, evidentemente, ela pode ser positiva ou negativa. A gente se influencia muito, gente, nos relacionamentos a dois. Muito. Positivamente e negativamente, né? E como é que a gente pode influenciar? Vou dar alguns exemplos clássicos de formas que a gente pode se influenciar e acontece muito nos relacionamentos a dois. Por exemplo, se você começa a se relacionar com um parceiro ou uma parceira que come muito, come muito, come muito e sai o tempo todo para comer alguma coisa diferente, então o tempo todo é, se alimentando de muito carboidrato, etc, etc, etc. Quando você se conecta muito a essa pessoa, qual é a sua tendência? Claro, gente, isso não é uma regra, tá? Por favor, porque comportamento humano nunca tem certo e errado, ou exato e não exato, tá bom? A gente tá falando de comportamento humano, mas no geral, você pode ser influenciado por aquela pessoa que está do seu lado, né? Isso pode acontecer também com atividade física, não precisa ser só com alimentação. De repente, a outra pessoa super fitness vai para atividade física e vai para o crossfit e faz, enfim, movimenta o corpo, tá o tempo todo endorfinando o corpo e acaba sendo uma influência para outra pessoa que está ao seu lado. Eu dei dois exemplos aí que, dependendo da perspectiva de vocês, podem ser positivos e negativos. Entende? Viu como a gente fica o tempo todo se influenciando? Então, no final das contas, todo mundo manipula, né? A gente acaba manipulando. A diferença é que algumas manipulações são mais conscientes, tá? E outras são inconscientes. E a gente vai falar exatamente sobre elas, tá bom? Algumas são positivas, outras são negativas, né? Algumas são bem perigosas, tipo aquela que é consciente e negativa. Essa é bem perigosa. Essa é característica de psicopatas, sociopatas, pessoas egoístas, né? A gente vai falar sobre isso mais tarde. Eu acho que já tem algumas perguntas ou comentários aqui. Deixa eu ver se eu já consigo responder alguma coisa. A gente já começou falando do conceito de manipulação. Boa noite, estou 15 dias preso no apartamento, não tenho dois, mas necessito a dois, mas eu sou muito exigente. Você acha que estou fazendo mal, dando fora nos outros? Roberto, vamos lá.
só ratificando, a gente só fala de relacionamento a dois, sim, mas o termo que a gente vai usar, o assunto que a gente vai abordar aqui é manipulação, tá bom? Então esse é o tema, qualquer dúvida tem que ser relacionada a esse assunto, tá bom? Mas qualquer outra pergunta você pode deixar no painel de terça-feira que eu abro aqui no meu Instagram. Essa quarentena está acabando com o meu relacionamento, tudo sou, eu não aguento mais. E gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, eu não sei se vocês acompanham minhas lives, eu não sei se vocês estão por aqui esses dias, mas eu tenho 2 lives já que eu falei sobre como você lidar emocionalmente com essa quarentena e como você cuidar do seu relacionamento nessa quarentena, tá bom? Só você em lives gravadas que você vai ter acesso a esse conteúdo, tá? E estava esperando essa live, que bom, Évora, beijos. Gente, vamos aproveitar esse momento de reflexão para ajudar a salvar uma vida? Segue lá, pode seguir. Gente, que mais? Pronto, tá bom, vamos lá. Então a gente falou sobre o conceito de manipulação, dei 2 exemplos de como a gente manipula na nossa relação a dois. A gente pode manipular de maneira positiva, a gente pode manipular de maneira negativa. Então quando alguém virar pra você e falar assim, nossa, você é uma pessoa manipuladora, você pode dizer sim, é verdade. No final das contas, todo mundo que nos chama de manipulador tem razão de alguma forma, é que a palavra ficou muito pejorativa, né? É igual dizer assim, ah, você é muito egoísta, assim, sinceramente, quem não é egoísta? Se a gente for olhar a raiz dos nossos grandes problemas, quais são os problemas? Não sei. Inveja, mentira, discórdia, não sei. A gente vai encontrar uma raiz exatamente no egoísmo. Então, no final das contas, todo mundo é um pouco manipulador, todo mundo é um pouco egoísta. É que existem níveis de manipulação e tipos de manipulação. Bora lá. Então, vamos dar um exemplo que eu falei ainda agora, né? Se você manipula negativamente, quando eu falo negativamente, eu me refiro aqui. Quando você realmente está mais preocupado com a sua vontade, né, com o seu desejo, com o que é importante para você, e não se preocupa com o que é importante para o outro, né? Você manipula a ponto de passar por cima dos valores do outro e você faz isso de maneira consciente. Essa é a personificação da maldade, né? Imagina, eu sei que eu tô maltratando o outro, eu sei que eu tô passando por cima do valor do outro, né? Eu sei que eu estou fazendo algo que é mais interessante para mim do que para o outro, eu tenho consciência disso. E para mim não importa o que é importante para o outro, relevante para o outro. O que é importante é irrelevante para mim é o que realmente está na prioridade. Essa é a maldade, esse é um papel extremamente egoísta dentro da relação e pode ser também de alguns psicopatas e sociopatas, né? As pessoas falam muito, né? Às vezes as pessoas falam errado a respeito de psicopatas e sociopatas. Eu escuto muito isso. Ah, Ivone, eu acho que ele é sociopata. Ou eu acho que ele é psicopata, né? E aí eu pergunto, você já viu essa pessoa feliz, verdadeiramente feliz, triste, ou então com medo? Ah, já vi várias vezes. Então essa pessoa não tem traços de psicopatia, gente. Assim, psicopata é uma pessoa que as pessoas ainda falam errado, né? Elas fazem assim, ah, psicopata é quem não tem emoção. Não é verdade. O psicopata tem muita emoção, uma única, a raiva. Ele não tem alegria, tristeza, medo e nojo, mas ele tem muita raiva, tá? Então, o psicopata, por que o psicopata manipula com muita facilidade? Porque o psicopata ele pode matar com muita facilidade? Porque ele pensa assim. Vamos pensar numa situação aqui hipotética, né? Imagina que ele tá com muita raiva de outra pessoa. Tô com muita raiva de você, né? Se eu for tirar sua vida, assim, eu não vou ficar com medo de tirar sua vida, eu não vou ficar triste, não vou me lamentar por tirar sua vida, eu não vou ficar com nojo, com asco de ver sangue, ou então um cadáver, entende? Eu não tenho alegria mesmo, pra mim tanto faz. A única coisa que eu tenho é raiva. E você tem sido o elemento gerador da minha raiva. Pra eu acabar com a minha raiva, muito fácil, é só acabar com você. É mais ou menos assim, a mente não é exatamente assim. Nem todo sociopata, psicopata, perdão, pensa desse jeito, tá? Mas é mais ou menos isso que acontece. Por isso que é muito fácil o psicopata passar por cima da vontade do outro, entende? Porque ele não tem essas outras emoções. A diferença do psicopata pro sociopata é que o sociopata, por exemplo, ele tem as emoções, tá? Ou seja, ele sente a alegria, a tristeza, o medo, mas entre ele e você, ele fica com ele sempre. E não é uma atitude apenas egoísta, assim, porque no final das contas todos nós somos um pouco egoístas, né? Não é só uma atitude, uma pequena atitude egoísta, é uma atitude egoísta constante, entende? O tempo todo ele se coloca em primeiro plano. Então, esse tipo de manipulação é péssimo, é disfuncional, é doentio em alguns casos, é extremamente egoísta. E às vezes, gente, eu vou falar
falar uma coisa pra vocês. Nem precisa ser psicopata e sociopata pra poder fazer isso que eu tô falando, não. Às vezes a pessoa não tem nenhum tipo de psicopatia, sociopatia, mas ela é egoísta mesmo. Ela, entre o seu companheiro e sua companheira, e entre si ficar consigo, e dane-se se o meu companheiro e minha companheira vai ter seus valores feridos. O importante é fazer aquilo que é relevante pra mim. Esse tipo de relacionamento ele sobrevive, Vânia? Na verdade, sim, mas com muito sofrimento, entende? Porque eu sempre falo de valores aqui pra vocês, né? Assim, não dá pra gente falar de relacionamento a dois funcional sem falar de respeito aos nossos valores, tá? Entende? Então, esse é um ponto. Esse é um tipo de manipulação, essa é a pior das manipulações. Então, acho que eu já expliquei mais ou menos pra vocês, espero que vocês tenham compreendido. Vamos para outro tipo de manipulação. Existe uma manipulação que ela é ruim, porque ela acaba ferindo os valores da outra parte, mas às vezes ela é inconsciente. E eu quero dizer pra vocês que a maioria de nós já cometeu esse tipo de manipulação. Ai, Vânia, não, é verdade. Gente, assim, existem duas linhas teóricas na psicologia, como existem essas linhas teóricas na filosofia, né? Uma que diz que nós somos bons e o mundo nos corrompe, eu realmente não acredito nessa, e outra que diz que a gente é muito ruim, o que nos ajuda a ser um pouquinho melhor são os nossos valores, né? Assim, mas são linhas teóricas. Existem pessoas que pensam numa linha teórica diferente da minha. Eu acredito nessa segunda. Então eu acho que a gente tem o tempo todo que controlar os nossos pensamentos, tomar consciência das nossas atitudes, porque senão a gente pode ser conduzido pela nossa natureza, que ela é extremamente egoísta, que ela não vai querer pensar no valor do outro, vai pensar mais no nosso e acabar prejudicando as pessoas. Então, às vezes, a gente não tem essa consciência. É igual um antes e um depois de uma terapia, né? O que é terapia, a psicoterapia, né? Basicamente, é uma tomada de consciência, quando você começa a entender mais os seus comportamentos, né? Você começa a entender as emoções por trás das suas atitudes. E aí, quando você começa a tomar consciência de você mesmo, você olha pra você e pensa: meu Deus, como eu tive capacidade de agir dessa maneira péssima. Quantas vezes a gente já não olhou pra gente e pensou isso? Eu mesmo me arrependo. Se eu pudesse voltar atrás, eu teria ressignificado algumas atitudes que eu tive, porque eu não tinha definitivamente a maturidade que eu tenho hoje. Entende? Então, isso acontece com a gente acaba manipulando, manifestando a nossa vontade em detrimento da vontade do outro e às vezes faz isso de maneira inconsciente, né? O que a gente precisa fazer numa situação como essa? A gente precisa tomar consciência das nossas atitudes. É o que a gente faz o tempo todo, todos os dias, no nosso trabalho, nós psicólogos. O nosso trabalho é fazer com que o nosso cliente tome consciência de suas atitudes, racionalize mais o que faz. E é um descortinar, né, que a gente costuma dizer. É chocante quando a gente olha pra gente mesmo e começa a pensar: meu Deus, como é que eu tive capacidade de fazer isso? Por isso que eu não gosto daquelas frases do tipo: eu não me arrependo de nada do que eu fiz, só me arrependo do que eu não fiz. Eu fico chocada com esse comentário, assim. Porque, assim, não acredito que você não tenha errado. Eu não acredito, de verdade, que você não tenha feito coisas. Não sei, que você sempre teve a mesma maturidade, que você sempre foi uma pessoa evoluída, né? Hoje eu tava assistindo uma série no Netflix, um trecho de uma série, que dizia que todos nós temos um racismo, um preconceito inconsciente, né? Entende? Assim, não é possível que a gente, com essa natureza, a gente nunca tenha feito coisas disfuncionais, só coisas funcionais. Então, esse é um outro tipo de manipulação. A primeira manipulação, não sei se vocês estão conseguindo entender, é uma manipulação onde ela passa por cima do valor do outro e ela é consciente, essa é a maldade. Tem outro tipo de manipulação que a maior parte de nós comete, que é passar por cima dos valores do outro e às vezes de maneira inconsciente, porque a gente está pensando mais no nosso benefício do que no benefício do outro, certo? E aí, agora, eu quero que a gente comece a falar sobre como a gente pode evitar, né, como a gente pode fugir do risco de ser manipulado de alguma forma. Que eu acho que é muito importante todo mundo ter essa consciência, né, para ter relações funcionais. O seu posicionamento é muito importante para que você seja ou não seja manipulado, tá bom? Deixa eu ver se faltou falar alguma coisa aqui. Já falei sobre isso. Como não se deixar manipular? Vai ser a nossa próxima etapa agora, só que antes eu vou tirar as dúvidas de vocês. Se vocês tiverem perguntas, por favor, deixem aqui. Lembrem-se, a regra é: você só pode falar de manipulação e relacionamento a dois. Se for outro tema, Vânia, deixa no painel de terça-feira que eu abro no meu Stories, tá? Sobre relacionamento a dois também. Eu me achava um manipulador, mas agora não sei se parei com isso ou se tá incubado em mim. Léo, todos nós somos, né? Só que alguns são conscientes, outros inconscientes. E a gente tem que realmente
tomar consciência disso e tentar respeitar o valor do outro. Eu acho que essa é a ideia, tá? Obrigada, vou já procurar. Qual a diferença entre controladora e manipuladora? Gente, assim, na verdade, existe uma proximidade muito grande, né? A pessoa controladora, ela quer, o próprio nome já diz, ela quer exercer o controle da situação. Muitas vezes eu manipulo porque eu quero controlar, entende? Se eu falo pro meu companheiro não sair com pessoas que não gosto, ele não sai, mas sei que ele não gosta. Isso é manipulação? Assim, vamos lá. Eu acho que a gente está falando de uma relação de dois adultos. Eu não gosto muito da ideia de proibições, de verdade. Não gosto. Eu acho que você pode sugerir, você pode dar sua opinião, você pode dar seu parecer. O outro tem que validar aquilo ou não, você entende? Eu não gosto muito dessa relação do tipo, ai, meu companheiro é ótimo, minha companheira é ótima, faz tudo o que eu quero. Eu tenho muita preocupação com isso, porque a pessoa que faz tudo que o outro quer, ela não tem autenticidade, ela tem. Se a gente for avaliar o perfil, às vezes é uma pessoa que tem dificuldade de se posicionar, às vezes é uma pessoa que tem dificuldade de dizer não. Quando a gente vai dar uma olhada no histórico dessa pessoa, geralmente foram pessoas que foram educadas a agradar os outros e elas acabam fazendo não aquilo que elas querem, mas aquilo que é socialmente aprovado, entende? E eu acho que isso fere muito um valor chamado liberdade e até mesmo felicidade. Porque você sabe o que é você ter o seu valor liberdade ferido o tempo todo? É você querer fazer algo e não ter condições de expressar aquilo. Eu acho que ninguém deveria, né, permitir isso, entende? Então, assim, é, eu não sei se chega a ser a manipulação, mas parece muito com controle, tá? Então, não sei, eu acho que você pode refletir isso que a gente tá conversando aqui, sabe? Porque isso a longo prazo para sua relação pode ser muito ruim. Sabe por quê? Porque, de repente, é parceiro ou parceira aqui. Se eu falo pro meu companheiro, de repente, o seu parceiro uma hora pode ficar meio que sufocado das suas tomadas de decisão na vida dele. Você entende? Meio que, caramba, não aguento mais, eu tenho que fazer. Eu acabo fazendo as coisas que ela quer, não a que eu quero. Você fere o valor e liberdade do outro, e quando você fere o valor e liberdade, você diminui a motivação para estar naquela relação. Não tem nada melhor do que a gente ser a gente mesmo. Nada melhor do que a gente ser a gente mesmo. Então, quando a gente tá numa relação onde o tempo todo eu tenho que ficar controlando o que eu falo, controlando o que eu como, controlando o que eu visto, controlando com quem eu saio, eu acho que isso acaba sufocando a outra parte. Então, cuidado para você não sufocar a pessoa que está ao seu lado. Folha, mas eu não concordo com essas amizades porque elas têm valores completamente diferentes da nossa relação. Ok. É um direito seu. E você pode, inclusive, dar o seu parecer. Amor, eu acho, honestamente, que os valores dessas pessoas não são legais por causa disso e daquilo. Então, cuidado para não se deixar influenciar. Ou, em situação tal, você acabou fazendo uma coisa que nem combina com você, talvez você esteja sendo influenciado por isso, mas a decisão é sua, porque eu acho que é do outro mesmo, entende? Não sua. Como podemos identificar a manipulação de proteção? Às vezes, as pessoas manipulam, mas argumentam que é apenas cuidado e proteção. Olha só, Teresa, na verdade, sinceramente, quando eu protejo o outro, né, a proteção, ela é assim, vamos lá, uma forma de você proteger é fazer exatamente o que eu estava falando ainda agora. É você dar o seu parecer a respeito da situação para o outro, mas proteger também é você permitir que o outro tenha liberdade para manifestar um pouco do que ele quer, a menos que ele esteja ferindo todos os valores dele mesmo. Porque acontece isso. Imagina, num surto, você fere, às vezes, os seus próprios valores e você não tem. Você perde tanto o controle de si que por isso que a gente interdita em algumas situações. Né? Se você chegar nesse ponto que você percebe que o outro está ferindo os seus próprios valores, ele nem se dá conta disso, né? Aí você pode fazer uma intervenção mais intensa. Mas uma forma de você proteger é também respeitar a tomada de decisão do outro. Você pode dar o seu parecer. Eu acho que é esse o nosso papel sempre. É igual eu aqui com vocês, gente. Claro, guardado as devidas proporções. O meu papel, ele é igual ao meu papel de psicóloga. Vamos lá? O meu papel de psicóloga é orientar, direcionar, dar sentido. Se a pessoa vai acatar ou não, é uma escolha dela. O psicólogo não toma decisões por ninguém, né? Isso é uma forma de proteger, se a gente for parar pra pensar. Proteção pode ser direcionamento, pode ser orientação, né? E pode ser também, a depender do conceito que você tem de proteção, respeito à liberdade do outro, tá?
É conceito isso. Tipo de temperamento tem a ver com manipulação? Em partes, Renata, em partes. Na verdade, tipo de temperamento, ele tem a ver com a maneira como você vai manipular. Todo mundo, no fundo, manipula. É porque o colérico sanguíneo vai ser mais intenso na manipulação, o fleumático melancólico ele vai ser mais sutil, entende? Mas, no geral, todos manipulam. Que interessante. Oi, Paula. No meu antigo relacionamento, percebi que a mudança de comportamento do outro, quando ele tinha algum tipo de interesse, tá? Eu fingia não ver, mas a mudança era abrupta, depois voltava ao que era. Já manipulei e fui manipulada em 2 ocasiões diferentes. Hoje prefiro ter comunicação transparente, mas ainda tenho receio de manipular ou ser manipulado. O que posso fazer para evitar isso? Entendendo que. Gente, eu vou explicar para vocês que existe até uma forma interessante de manipulação. Ai, meu Deus, que choque isso. Se a gente for considerar que a gente manipula, né, enfim, que o problema não é o manipular em si, o problema é quando você faz o outro fazer alguma coisa que seja do seu interesse, de tal forma que o outro fira o próprio valor dele. Às vezes você pode ser um gatilho positivo para a pessoa que está do seu lado, né? E a depender de como isso for conduzido, e se a outra pessoa, inclusive, valida isso, porque às vezes a outra pessoa valida isso, às vezes a outra pessoa autoriza isso. Sabe aquela sensação de, caramba, ainda bem que você me falou isso, porque eu nem tinha percebido, eu nem tinha me dado conta. Se você não tivesse me mostrado, ou se você não tivesse me orientado, talvez eu tivesse tido uma postura completamente diferente. A outra parte está validando basicamente a manipulação, mas uma manipulação que é funcional, porque é uma manipulação que é compatível com o valor do outro. Deu para entender? Tá muito complexo isso, é complexo, né? Estudo psicologia, que bom, Fran, como ter esse controle? Léo, assistindo todas as minhas lives, porque essa parte é a parte mais... a gente desenvolve isso, tá? É uma inteligência emocional, né? Autocontrole. Quando o outro fala que vai abandonar, que não se importa se continuássemos ou não, e cortava coisas positivas no nosso relacionamento se não estivesse de acordo com ele, com o que ele queria. Ah, tá, você tá contando o relato, triste. Qual o nome da série? Ah, gente, eu não lembro o nome da série. Qual é o nome dessa série, gente, que eles estão testando, descobrindo algumas coisas com 100 pessoas, acho que são 100 pessoas, se eu não me engano. Eu não me interessei muito por essa série, na verdade eu não gostaria nem de fazer propaganda, porque eu gostei dela assim, mais ou menos. Eu acho que tem outras mais interessantes, tá bom? Oi, Vaninha, igual tava perdendo. Qual série, tia Vânia? Pois é, Pan. Eu não queria fazer propaganda dessa série porque eu achei que ela não é muito interessante, gente, de verdade. Assim, desculpa quem gostou. Vânia, a terapia nos conserta é algo que queremos mudar em nós, com certeza, desde que você esteja disposta a essa mudança. Isso é um passo para o relacionamento abusivo, com certeza, Ricardo. Né? Se você. Com certeza. Essa é uma das características do relacionamento abusivo, né? A gente tem uma pessoa que ela tá o tempo todo manipulando a outra, manipulando e fazendo a outra fazer, às vezes sutilmente, coisas que ferem os valores dela, e dane-se meio se ela vai sofrer, entende? O importante é que eu faça aquilo que é relevante, significativo pra mim de alguma forma. O importante é o meu benefício, é o ápice do egoísmo, né? Em alguns casos, psicopatia, sociopatia, e às vezes nem precisamos falar que é psicopatia e sociopatia. Porque se for, aí a gente tem uma doença. Às vezes a pessoa nem é psicopata e sociopata mesmo, ela é só egoísta e ela pensa mais nela do que em qualquer outro. Concordo, Ricardo, muito bom. Como conseguir superar um relacionamento abusivo? Isso aqui é uma jornada. Porque aí a gente tem que trabalhar a questão de autoestima, autoconfiança, a gente tem que melhorar a relação com o medo, com a tristeza, com a dependência emocional, tá? É muito difícil. Gente, assim, olha, assim, é porque não dá pra. É muita coisa, né? Senão a gente vai embora pra outro assunto, mas é porque uma pessoa que tá vivendo um relacionamento abusivo, né? Ela não tem forças pra sair de lá. Não é assim, do tipo, você tem que sair disso. Não é assim. Quem dera, se fosse assim, seria muito fácil. A gente falaria pra todas as pessoas, sai dessa e tá tudo certo. Não, quando a gente pega um caso de relacionamento abusivo, é tão interessante assim, no sentido de. Não sei nem te dizer qual é a palavra, mas sabe, vocês querem ver uma coisa que não é incomum quando a gente pega caso de relacionamento abusivo? A pessoa começa a descrever a relação e a gente vai percebendo que tem todos os sinais de relacionamento abusivo, e aí a gente tem que fazer aquilo que o cliente quer, né? E aí a gente pergunta assim, você quer estar nessa relação? Às vezes a pessoa diz que sim. Então você vê um nível
não percepção ou falta de amor próprio. E aí você olha para aquela pessoa e fala assim, ok, tudo bem, precisamos. Aqui a gente pensa, precisamos elevar a autoestima, precisamos elevar a autoconfiança, precisamos resolver essa pessoa com o seu passado, com todos os seus traumas, os seus medos, e a gente faz de novo essa pergunta depois. É bem esse o nosso trabalho, quando a gente tem essas situações de relacionamentos abusivos. Então, essa pergunta, como conseguimos superar um relacionamento abusivo, como psicóloga, o que eu posso te falar é que assim, é um trabalho que a gente faz para elevar a crença da pessoa em si mesma, porque ela está muito descrente. E o opressor, ele faz questão, porque ele sabe, ele é muito estratégico, né? Ele sabe que ele precisa diminuir a crença da pessoa em si para poder conseguir ter o poder que ele tem. Então, ele ratifica essa descrença da pessoa em si. E o nosso trabalho como psicólogo é: tudo bem, entendi, a decisão é sua, vamos elevar a autoestima dessa pessoa, vamos elevar a autoconfiança, vamos resolver essa pessoa com o seu passado. E é impressionante, depois de um tempo a gente faz a mesma pergunta: e aí, você quer estar nessa relação? E ela diz assim: absolutamente não, porque eu já percebi que eu já percebi que eu sou uma pessoa que tem várias virtudes, existem outras pessoas que teriam interesse em mim, com certeza. É meio óbvio pra gente que tá de fora, né? Tipo, às vezes a gente vê pessoas que estão num relacionamento abusivo, elas são extremamente interessantes, mas ela não consegue se ver dessa forma. E ela precisa passar por um trabalho pra poder olhar pra ela e falar assim: Eras, eu sou interessante, né? Você é muito interessante, com certeza. Meu namorado gosta muito de jogar e isso me incomoda um pouco. Como eu deveria agir? Porque ele joga todo dia. Na minha visão, poderíamos estar aproveitando esse momento para estar junto. Aí eu acho que vale uma conversa, tá, Iana? Eu acho que ele tem o direito do jogo, assim como você tem o direito da sua solitude. Você tem o direito, sei lá, dos seus livros, você tem o direito das suas séries. E eu acho que a gente tem que ter tudo em equilíbrio, a solitude e o momento do casal. Se ele só tem a solitude, ou seja, se ele só joga, só joga, só joga, só joga, só joga, e não reserva um tempo para relação a dois, então não faz sentido ele estar num relacionamento a dois. As pessoas, elas querem estar no relacionamento a dois, mas elas não querem cuidar do relacionamento a dois. Isso não existe. Né? Para você estar no seu trabalho, você tem que cuidar do seu trabalho. Para você ter uma boa maternidade ou paternidade, você tem que cuidar do seu filho, né, da sua filha. E para você ser um bom parceiro ou uma boa parceira, ter um relacionamento funcional, você tem que cuidar do seu relacionamento a dois. Eu não entendo pessoas que elas, não sei, olham para a relação a dois e entendem que o outro tem que, não sei, fazer as coisas da melhor maneira possível, porque é um adulto que está do outro lado. Não, acho que é conversa e diálogo. Eu acho que vocês podem negociar o momento do casal. Acho interessante isso, né? Como conseguimos superar o término que já estava desgastado? A gente vai mudar de assunto, a gente está falando de manipulação. Será que estimula a mentira quando o controle e a manipulação é grande na relação? Com certeza, sem dúvida alguma. Se eu quero manipular, meu amor, de uma maneira disfuncional, veja bem, se eu estou disposto a manipular daquela maneira disfuncional que eu falei, ou seja, é, onde o meu interesse é maior, onde o que é importante para mim é muito acima do que é importante para o outro, se for preciso mentir, tá valendo mentir. Não tô falando que tá valendo mentir, tá, gente? Eu tô falando na perspectiva da pessoa que manipula dessa maneira disfuncional. Ela vai tentar de tudo, inclusive mentir, para conseguir o que ela quer. O importante, no final das contas, é alcançar meu objetivo, fazer o que eu quero. E se for preciso mentir, a gente tá mentindo. É tipo isso, tá? A dependência emocional pode gerar controle e manipulação? Com certeza, Bernardo. A dependência emocional, a carência afetiva, a baixa autoestima, a baixa autoconfiança são cenários perfeitos para que esse manipulador, né, se manifeste. Né, ele se sente mais seguro. Gente, assim, vamos parar pra pensar. Sabe que existem manipuladores de carteirinha, tá? Não tem aquele manipulador de carteirinha, ele faz isso sempre, ele faz isso sempre. A gente fala que ele é dessensibilizado. Essa pessoa, ela é dessensibilizada, ou seja, ela já diminuiu a sensibilidade aos estímulos aversivos. Ela é treinada, é basicamente isso. Então ela já bate o olho e ela tem uma percepção impressionante, assim, bem psicológica da coisa. Ela consegue ver a pessoa insegura. É igual o pedófilo. Quando a gente vai estudar o perfil do pedófilo, isso é estudo já, isso não é um dado pessoal. O que eles dizem? Existe um público em potencial para a pedofilia. Geralmente são aquelas crianças mais introspectivas. Por quê? Porque é aquela criança que, quando a gente fizer alguma coisa, ela vai ter medo de sair correndo e contar para o pai e para a mãe. Né? Por isso que essa conversa com a criança é muito importante. Do tipo, se tocar aqui é para falar pro papai, pra mamãe, numa boa, sem constranger a criança, etc. Ok, não posso falar muito sobre isso, não vou para outro assunto. Mas, assim como o pedófilo sabe o perfil da criança que ele vai tocar, esse manipulador treinado de carteirinha, ele sabe o perfil que ele vai conseguir sustentar as atitudes dele
E geralmente são pessoas com dependência emocional, carência afetiva, baixa autoestima, baixa autoconfiança, etc. Um fleumático e uma melancólica com jeito de manipulação sutil. Aqui, tá vendo só? É bem isso. Pan, ficou claro? Oi. 100 Humanos. É esse o nome da série? The 100 Humanos, isso mesmo. Achei a série um pouco besteirol americana, na verdade. Pouca ciência eu também achei. Por isso que eu não quis enfim, fazer propaganda porque eu achei pouco científico. Poderia ser mais científico. Como sair de uma possível manipulação financeira? Isso é muito importante. Existe a questão da manipulação financeira, mas assim, se a pessoa está lá na manipulação financeira, é porque talvez o valor dinheiro seja mais importante que o valor liberdade. Entende? Então, por exemplo, o valor dinheiro, se o valor dinheiro for mais importante que o meu valor liberdade, por mais que a minha liberdade esteja sendo ferida, se eu tiver a minha condição financeira mantida, então tá tudo certo, entre aspas, para mim. Então é só você reposicionar os seus valores. E para que isso aconteça, você tem que ter consistência, que é o que eu vou falar exatamente agora, tá? Fica de olho. Vânia, gosto do seu jeito franco, sem ser ríspido. Fala sério, fala a verdade, mas não apela, continue assim. Que bom, gente, eu fico muito feliz. Eu não quero ser ríspida com ninguém. Se eu for ríspida, vocês me falem aqui, porque é muito inconsciente. Nem sou, graças a Deus. Mesmo que essa manipulação seja de forma sutil. Uau, perfeito, perfeito, muito bom. Nossa, você está descrevendo muita coisa do que eu já vivi realmente. Só depois de descobrir algo irrefutável, eu consegui me libertar. Aqui, ótimo, boa noite. Faço uma live sobre relacionamento abusivo. Pode ser relacionamento abusivo. Alguém com falta de amor próprio é bem mais facilmente manipulado, sem sombra de dúvidas. Quem tem falta de amor próprio tem mais facilidade de ser manipulado, tá? Não é uma regra, mas a chance de ser manipulado é maior que uma pessoa que tem amor próprio totalmente. Na verdade, a pessoa que ela tem amor próprio raiz, não Nutella, né? De verdade, o risco dela ser manipulada é muito pequeno. Porque assim, o que uma pessoa que ela tem amor próprio, ela tem a seguinte postura: eu amo muito você, mas eu me amo muito mais. Então, assim, eu vou sofrer pra caramba com esse término. Eu vou viver um luto. Ou seja, vai ser tristeza, vai ser raiva, vai ser negação, vai ser barganha. Eu barganho até com Deus. Mas eu prefiro passar por esse luto do que passar por cima dos meus valores. É tipo isso. Uma pessoa que tem amor próprio, tá? Estou analisando meu relacionamento. Às vezes tem essa sensação de controle pelo fato do meu parceiro trabalhar, pelo fato de meu parceiro trabalhar de forma autônoma e decidir não gostar de vínculo empregatício. Alguém com falta de amor próprio, ok. Por experiência própria, eu digo que sim, alguém sem amor próprio é mais suscetível, é verdade. Mas se a pessoa que tem a dependência emocional, que é dependente. Mas se a pessoa que tem a dependência emocional, que é dependente, é controladora, não entendi, Bernardo. Bom te ver aqui. Entendi, tá bom. Bora pra próxima etapa agora. Vamos lá. Agora a gente vai para a seguinte parte da live, né? Já explicamos o que é manipular, já explicamos que existe a manipulação. Manipular, no final das contas, não é necessariamente uma coisa ruim, a palavra ficou com um termo muito disfuncional, mas nós manipulamos e a maior parte de nós manipula, às vezes a gente passa por cima do valor até do outro, nem precisa do valor, gente, também não precisa ser tão extremo, mas a gente passa por cima de coisas que são importantes pro outro, para que a nossa vontade prevaleça, e às vezes fazemos isso de forma inconsciente, por isso que a gente vai crescendo, amadurecendo, se percebendo e mudando de comportamento, mas tem outra manipulação, que ela é mais disfuncional, etc e tal. Tudo bem, Vânia, já entendi tudo isso. Como não se deixar manipular? Primeira coisa, tendo clareza dos seus valores. Isso é muito importante, né? Olha só, gente, eu vivo falando de valor aqui nessas lives e assim, sempre que eu falo, as pessoas perguntam como é que eu descubro os meus valores, eu vou logo falar desculpa você que já me assiste há muito tempo, de ter escutado isso 1 milhão de vezes, mas assim, eu acho que se for preciso a gente educar 1 milhão de vezes as novas pessoas que estão aqui, a gente tem que educar, porque esse é o nosso papel. Os seus valores são aquelas situações que você não abre mão, entende? Você não abre mão da lealdade, você não abre mão do respeito, você não abre mão, não sei, do crescimento contínuo. O valor é subjetivo, cada um tem o seu, entende? Então, o que você vai ter que fazer para descobrir os seus valores? Escreva no papel todos os seus papéis sociais. Então, eu sou mãe, eu sou pai, eu sou profissional, eu sou amiga, eu sou cliente, eu sou isso, eu sou aquilo.
Quais são as suas principais... Do que você não abre mão nessas áreas da sua vida? Sei lá, na família não abre mão da unidade, no relacionamento a dois não abre mão da lealdade, na amizade não abre mão da transparência. Aí você tá começando a levantar o quê? Os seus valores, entendeu? Não é porque são importantes pra você que necessariamente você segue isso. Isso é uma outra coisa interessante. Às vezes as pessoas têm lá os seus valores bem definidos, mas elas mesmas não seguem os seus próprios valores. Qual a consequência disso? Geralmente infelicidade, incongruência, né? Eu sou muito, eu defendo muito a lealdade, mas sou uma pessoa desleal. Essa incongruência te gera uma infelicidade. Eu não sei quem foi que falou isso, se foi. Não tem nada a ver com o que eu ia falar agora. Mas enfim, quando você não é congruente com seus próprios valores, você tem uma sensação de infelicidade, você tem uma sensação de insatisfação consigo mesmo. E quando você tem uma relação onde o outro não consegue entregar os teus próprios valores, essa relação ela vai ser sempre muito dilacerante. Por quê? Porque eu sempre digo isso, né? Uma coisa é eu brigar com meu parceiro porque ele não lava uma louça, porque ele atrasa, porque ele esquece alguma coisa. Outra coisa é eu brigar com meu parceiro porque ele foi desleal comigo. O nível da quebra de valor, a dor da quebra de valor é dilacerante. A dor já do esquecimento, do atraso, daquelas desconstruções que são rotineiras na relação a dois, não é dilacerante igual uma deslealdade. Por isso que é muito importante você definir os seus valores, porque quando você tem claro os seus valores, a tendência é que você saiba impor mais limites para o seu relacionamento a dois. Então você pode ir até aqui, meu amor, daqui você não pode passar, né? E eu posso falar isso gentilmente, eu não preciso ser rígida, grosseira, a menos se for extremamente necessário, tá? Mas só saber os seus próprios valores não é suficiente para você não se deixar manipular. Existe uma outra etapa que é tendo amor próprio. O que é o amor próprio, gente? O amor próprio, porque às vezes, gente, as pessoas elas têm muita ciência dos seus valores, mas elas não têm amor próprio. Ou seja, elas não se respeitam. Quando eu sei dos meus valores, mas eu não tenho amor próprio, eu sou capaz de não respeitar meus próprios valores. Entende? Ou seja, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei que território eu estou pisando, mas eu não tenho consistência para seguir o meu próprio valor, porque tá me faltando tanto amor próprio, respeito por mim mesma, que eu passo por cima até daquilo que é importante para mim. Então, só você ter consciência dos seus valores não é muita coisa, não. É muito, na verdade. É muita coisa, porque muita gente não sabe quais são os seus valores. Mas você ter consciência dos seus valores e não respeitar, às vezes é falta de amor próprio. Deu para entender? E o amor próprio, ele é o que te ajuda a ter firmeza nos teus valores, tá bom? Quando você tem esse amor próprio, quando você tem esse respeito aos seus valores, você tem geralmente uma coisa chamada de consistência. Sabe o que acontece, gente? É que assim, é porque quando a gente tá numa relação a dois, a gente libera muito ocitocina, né? É amor puro. É muito bom. É muito bom. É muito bom você abraçar alguém, você beijar, você manter relação sexual, você fazer programinha de casal, entende? Por isso que uma separação ela é sempre muito difícil, porque pro teu cérebro que gosta de prazer e sobrevivência, é você abrir mão de toda a sua ocitocina. Então, como às vezes ele funciona de uma maneira emocional, é como se você estivesse falando pra ele, meu Deus, eu vou abrir mão de toda a ocitocina que eu viver com essa pessoa. É difícil mesmo. Por isso a gente tem que ter consistência. O que é consistência? É assim, mesmo que doa, mesmo que eu sofra, mesmo que o meu coração parta, eu fique triste, dê raiva, eu acho que perdi tempo nessa relação, eu acho que eu vou sofrer, que eu nunca mais vou encontrar alguém na vida, assim, na boa, são 7 bilhões de pessoas no mundo, você não conhece todas as pessoas do mundo, né? Ou então eu acho que nenhuma pessoa presta, que é outra crença errada, porque a gente não conhece todas as 7 bilhões de pessoas que existem no mundo. Se você conhecesse as 7 bilhões de pessoas que existem no mundo, você nem tem tempo de vida pra isso, e você me dissesse que nenhuma pessoa presta, eu até acreditaria em você, mas não dá pra você falar um negócio desse. Existem pessoas super relacionadas, com super bons valores, existem pessoas muito interessantes pra se relacionar. Então, mesmo que você tenha medo de não encontrar ninguém interessante, etc, 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 você tem consistência no respeito do seu valor. Ou seja, você vai passar pela dor, mas você vai insistir naquilo porque você sabe que você vai estar se respeitando nessa ocasião. Então, para você não se deixar manipular, primeiro, conheça seus valores. Segunda, tenha amor próprio. E para você ter amor próprio, você tem que ter consistência. Você tem que sustentar o seu valor, ainda que seja doloroso, entende? Ainda que seja muito difícil emocionalmente para você. Ninguém sai de uma situação dessa manipulação disfuncional, por exemplo, sem sofrimento.
Então, eu quero dizer pra você que nenhuma das emoções elas são eternas. Nenhuma. A ciência já comprova isso. A tristeza não é eterna, a raiva não é eterna, o medo não é eterno, o nojo não é eterno e nem a alegria. Todas têm prazo de validade. Inclusive, existem estudos que dizem a quantidade de tempo que cada emoção dura. Você vai superar isso. Esse é o problema das pessoas. Por que as pessoas têm dificuldade em mudar? E assista minha live sobre mudança, inclusive na relação a dois. Essa live tá muito boa. Modéstia à parte. É uma live muito técnica. Eu mostro pra vocês a dificuldade. Por que as pessoas têm dificuldade na mudança? Porque mudar dói. É simples assim, né? Mudar dói muito. O nosso cérebro não gosta de gastar energia. Eu tô tão acostumada aqui nessa relação que quando eu penso que eu vou ter que sair dessa relação e vou ter que gastar uma super energia conhecendo alguém, porque a gente gasta energia para poder se relacionar. Entende? A gente vai conhecer uma pessoa, aí a gente vai ter que filtrar os valores das pessoas, porque às vezes as pessoas não têm os valores compatíveis com os nossos, e aí eu vou ter que me conectar a ela para ver se eu tenho conexão com essa pessoa. Depois que eu descubro que eu tenho conexão, eu vou ver se a convivência faz sentido. No início vai ser difícil porque a gente é muito díspare. Os inícios são sempre mais complexos, porque ainda bem que existe a paixão, porque as pessoas são muito diferentes, elas vão ter que se adaptar umas às outras. Então a gente paga um preço para poder fazer tudo isso. Mas, sinceramente, melhor você gastar energia fazendo isso do que você gastar energia e gastar o seu emocional numa relação onde você está sendo ali manipulado e sofrendo e pagando um preço emocional que não vale a pena ninguém pagar. Ser humano nenhum. Ninguém merece sofrer. De verdade. Eu acho que ninguém merece. De verdade. Certo? Falta falar alguma coisa? Tá bom. Eu vou falar sobre reforço e punição, que é uma outra coisa super importante, mas tem perguntas aqui. Se a pessoa. Como lidar com uma amiga que sofre um relacionamento abusivo e não enxerga isso? Emily, eu acho que o nosso papel é orientar, é direcionar, é dar sentido, tá? Se a pessoa, às vezes a pessoa, ela até tem consciência do que a gente está falando, mas ela não está disposta a acatar. Ela não está disposta a acatar, em algumas ocasiões. E aí a gente tem que falar, ó, é, você tá praticamente me obrigando a respeitar o teu valor e liberdade. É difícil pra caramba pra mim, porque eu te amo muito e te ver sofrer. Mas eu quero te dizer assim, que no que você precisar, eu tô aqui. Agora, se chegar no nível extremo de colocar em risco a vida dela, a gente faz intervenção mesmo, porque isso aí a gente sabe que a gente tem que fazer. Se for um caso extremo, eu acho que você tem que fazer as intervenções necessárias. Mas se não, eu acho que você tem que ir educando a pessoa, tem que fazendo ela perceber que ela tá num relacionamento abusivo, você tem que ir elevando a autoestima dela, você tem que. Como é que a gente eleva a autoestima de uma pessoa? A gente eleva a autoestima de uma pessoa dizendo, ai, você é linda. Não. Né? Às vezes os pais querem fazer isso com os filhos. Você é lindo, você é inteligente, você é esperto, você é bonito. Isso não eleva a autoestima de ninguém. Porque às vezes você tá falando aqui pra pessoa, você é lindo, você é bonito, você é esperto, você é inteligente, e a pessoa não acredita em nada do que você tá falando. Não tá elevando a autoestima em nada. A gente tem que mostrar, a gente tem que provar. Por exemplo, a pessoa foi lá, fez um trabalho, se esforçou pra caramba, achava que não ia conseguir, conseguiu. Aí você faz ela refletir a respeito dessa situação, né? Tipo, amiga, você viu o quanto você queria isso? Nossa, eu queria muito. Foi difícil ou foi fácil? Foi difícil pra caramba. Pois é, foi difícil, né? Você acha que todo mundo teria condições de fazer isso? Não, não. Acho que só as pessoas que realmente se esforçam, vão atrás. Então, só as pessoas que se esforçam, vão atrás, conseguem algo assim. Viu como você conseguiu? No final das contas, viu como você é uma pessoa esforçada? Você vai atrás, você consegue o que você quer. Quando você está disposta a conseguir algo, você vai lá e alcança o seu objetivo. Quando você mostra pra ela que ela é capaz, através das atitudes que ela mesma constrói, é muito mais fácil você elevar a autoestima dela do que você falar que ela é uma pessoa bonita, que ela é charmosa, que ela é sexy, que ela é interessante, porque às vezes ela nem acredita nisso. No geral, a pessoa que tá com amor próprio, ela não vai acreditar nessas coisas, tá? Se a pessoa que é dependente emocional é a controladora, aí a gente tem duas demandas a serem trabalhadas. A dependência emocional e o controle, né? Complexo. Existe. A gente tem que trabalhar as duas frentes. Pessoas que dependem muito do outro é controladora, sim. Amo seu sotaque. Obrigada, Letícia. Você é de onde, hein? Eu sou de Belém do Pará, por isso que eu falo chiado, assim. Tenho clareza dos seus valores. E dos meus? E dos seus, Jana? Tendo clareza dos seus valores, tá? Pensei que você estava falando que tinha clareza dos meus. Não sei como identificar meus valores. Isso é comum? É muito comum. Isso é o normal. Essa é a média. As pessoas, elas acham que sabem os seus valores porque elas pensam assim, eu acho que tem que ter o básico, né? A respeito, transparência. Pois é, mas eu acho que a gente tem que pegar e anotar no papel.
Sabe? Eu acho que esse é o tipo de coisa que você tem que escrever, você tem que ler o que você está escrevendo. Porque às vezes você fica só nesse discurso de transparência, respeito, mas na hora de se conectar, você vê que tem alguma coisa estranha ali na outra pessoa, mas você não tem clareza. Quando você vai ler o seu papel, você fala: por que tá estranha essa relação? Faltou transparência? Não. Faltou clareza? Não. Faltou lealdade? Faltou lealdade. Eu acho importante você escrever. Porque quando você sentir uma estranheza na outra parte, vá ler seus valores para ver se está sendo ferido alguma coisa. Vai ser mais fácil de você identificar. Olá, estou em um relacionamento que só vejo eu me dando a esse relacionamento. Não vejo muito esforço da outra parte. Falta de reciprocidade. Carla, isso não é legal. Tendo amor próprio, com certeza. A Jana tá anotando tudo. Eu sou zero amor próprio. Pois é, mas a gente pode mudar esse cenário. Entende? Veja bem, não importa se você. Não importa. Escute o que eu vou lhe falar. Não importa se você foi rejeitado pelo seu pai, pela sua mãe, se você perdeu as suas figuras de segurança, que não precisa ser pai, mãe, vó, tio, tia, muito cedo, se você teve muitas decepções amorosas, se você sofreu bullying na infância, não importa. Entende? Eu sei que você tem marcas emocionais fortíssimas em relação a tudo isso, mas hoje você é adulto, certamente seu lobo frontal, que é a parte mais racional do cérebro, que passa dos 25 anos, já está formado. Então você tem que tomar consciência dos seus pontos frágeis e ressignificar tudo isso. Essa é a nossa vida, Arthur. Você tem que desenvolver amor próprio, tem gente que vai ter que desenvolver autocontrole, tem gente que vai ter que desenvolver a verdade, tem gente que vai ter que desenvolver a confiança, tem gente que vai ter que desenvolver a coragem. Todos nós temos as nossas disfuncionalidades. Alguns são mais inteligentes, já estão desenvolvendo as suas disfuncionalidades e outros nem estão conscientes disso. Você já está consciente. Olha, veja bem, você já deu um passo. Tem gente que tá cheio de disfuncionalidade e não tem consciência. Tem gente que está cheio de disfuncionalidade e já tomou consciência. Esse é o seu ponto. E tem gente que já tomou consciência e já está mudando. A gente só tem que pular de nível. Para pular de nível, eu recomendo muito a psicoterapia. Você já está respondendo o que eu ia falar. Lá vou eu voltar ao meu exercício de amor próprio. Com certeza, Pan. Oh, tô amiga, obrigada. Bem verdade, ninguém morre de amor, não na nossa cidade. Diferenças entre ego e amor próprio tem. Assim, tem. Tem. Olha só, na verdade, a gente. Bora falar daquela pessoa egóica? Sabe aquela pessoa egóica? Na verdade, assim, gente, amor próprio. Às vezes, o que a pessoa egóica ela tem? Qual é a característica da pessoa egóica? Às vezes, ela não tá falando que ela é boa pra ela. Ela tá falando que ela é boa pro outro. Você tá entendendo? Quando eu tenho amor próprio, eu sou bom pra mim. E não tô nem aí se as pessoas vão achar que eu sou boa ou não. Eu tenho tanta convicção de que eu sou boa que eu realmente não preciso parecer dos outros. A pessoa egóica, não. A pessoa egóica, ela é muito boa, mas as pessoas têm que concordar que ela é muito boa. Essa é a diferença entre a pessoa egóica e a pessoa que tem amor próprio. Espero ter respondido a sua pergunta. É igual aquela pessoa que ela fica o tempo todo se elogiando porque ela quer o quê? Holofote, visibilidade, né? Agora, tem aquela pessoa também que ela se elogia porque ela gosta mesmo do que ela é. Não tem problema nenhum a gente se elogiar, tá, gente? Isso é uma outra coisa que a gente tem que ajustar socialmente. Às vezes a pessoa tem só amor próprio. Ela não tem essa coisa de querer mostrar para o outro algo e ela vai reconhecer uma virtude sua, às vezes socialmente ela não é aceita. Tá se achando. Não, às vezes ela não tá se achando, não, ela só tem amor próprio mesmo. Agora, a pessoa egóica, ela quer o quê? A visibilidade do outro, o reconhecimento do outro. Tenho medo de pessoas que elas se sentem tão boas e precisam do reconhecimento do outro. Porque quando você tem tanta convicção de que você é bom, você não precisa que ninguém valide a tua virtude. Só você mesmo. Então, será que essa pessoa é boa mesmo? Entende? Não sei. Tenho dúvidas. É uma regra isso? Claro que não. O comportamento não é regra. Qual o exercício para o amor próprio? É você não... É só você olhar para a sua história de vida. Entende? Dá uma olhada para sua história de vida. Quantas situações de superação, de autocontrole, de domínio próprio, de crescimento, de solidariedade, quantas coisas legais você fez de fato? Não as coisas que te falaram, mas as coisas que. Também algumas coisas que te falaram, porque às vezes as pessoas de confiança, né, que conhecem você verdadeiramente e que te falam coisas boas e ruins a teu respeito, pode fazer sentido o que elas te falam, mas dá uma olhada no teu histórico e vê, assim, as tuas conquistas, os teus êxitos. Você vai começar a definir, assim, o quão bom você é, sabe? É só você olhar fatos, tá bom?
Eu mesma não acredito quando falam, tá vendo? Não disse, Nai, foi o que eu disse, né? Às vezes você fica, você é linda, você é educada, você é gentil, você é isso, a pessoa não tá acreditando em nada. Gostaria de saber o exercício para amor próprio também, sobre algum, acabei de falar, você contagia com a forma natural de expressar. Que bom, gente, muito bom esse exemplo de elevar a autoestima, obrigada, essa live é um carinho no emocional, ótimo essa ideia, acredito que tem uma live que ela fala sobre assunto amor próprio, será, Pan? Meu Deus, até eu me esqueço das minhas lives, mas procurem lá, estão todas no live gravadas, eu faço exercício que ela passou na terapia, mas ela deu um exemplo muito bom sobre autoestima, é muito maravilhoso. Como posso fazer esse levantamento dos meus valores? Já expliquei. Para saber quais são os valores, anote suas relações interpessoais, reflita sobre o que não abre mão, muito bom. É bom que você já responda para as outras pessoas, eu fico até feliz. Eu tenho já ajudantes, né? Não dá para escrever muito aqui, então resumi. Me sigam, gente. Tá, gente, olha só. Agora, deixa eu falar uma coisa importante para vocês. Existe algo chamado de reforço e punição, né? Na psicologia, isso é mais técnico. E a gente utiliza muito da comportamental. A gente utiliza muito isso. E a gente educa, inclusive, os nossos clientes a fazerem isso. A gente aprendeu isso com o Skinner, né? Já viram aquele ratinho de laboratório que ele bate, né? Ali naquela basezinha para poder ter a água, a comida, etc, etc, etc. Reforço. Reforço é tudo aquilo que a gente faz para aumentar a frequência de um comportamento acontecer, tá bom? Existe um reforço que a gente acaba aumentando a frequência de comportamentos que são ruins e reforço que a gente aumenta a frequência de comportamentos que são muito bons. A gente pode utilizar o reforço, mas reforço, ou seja, a gente pode aumentar a frequência do comportamento do outro de acontecer, a chance daquilo acontecer, desde que essa minha atitude não fira o valor do outro, entende? Desde que seja bom para o outro, desde que seja bom para a relação, a gente pode reforçar comportamentos. Então, o que eu vou ensinar para vocês aqui agora? Uma maneira de você usar essa manipulação para o bem da sua relação a dois. O outro pode fazer isso com você, você pode fazer isso com o outro, tá? Como, Vânia, por exemplo, se o outro entrega alguma coisa que é muito bom para a relação, seja para ele, seja para você, como eu posso aumentar a frequência desse comportamento? Eu entrego ao outro algo que é significativo para ele. Não sei se é uma expressão verbal que ele gosta, se é um carinho físico, se é um tempo de qualidade, se é um presente, eu não sei. Isso é uma maneira de reforçar um comportamento. Deu para entender? Isso aqui, olha, é um reforço muito positivo, isso é um reforço muito bom. Existe reforço que é um reforço muito negativo, é um reforço muito ruim. Na verdade, nem posso usar o termo reforço positivo e reforço negativo, porque tecnicamente tá errado, tá? É porque eu não vou explicar isso pra vocês. Se eu usar reforço negativo, vocês vão entender como algo ruim. Mas não é. Tecnicamente, é quando eu retiro algo para poder aumentar a frequência do comportamento. Eu não vou explicar isso pra vocês. Mas assim, a gente pode reforçar positivamente, a gente pode reforçar de maneira funcional o comportamento das pessoas que a gente ama. A gente pode utilizar isso ao nosso favor. A gente falou tanto da manipulação em prol da maldade, tá? Mas existe uma manipulação em prol de coisas boas para o outro, coisas boas para a relação e coisas boas para você. Entende? Por exemplo, quando o outro me entrega algo bom ou quando eu entrego algo bom para o outro, essa retribuição de carinho, de respeito, de dedicação para a relação é uma maneira de reforçar o comportamento da pessoa, tá? Por que eu decidi fechar a live com isso? Porque eu não quero fechar a nossa live falando a respeito daquela manipulação disfuncional e horrorosa que a gente vê tanto. Porque eu acredito muito que a gente tem que enfatizar também os comportamentos bons dos casais que têm uma história funcional. Porque a gente não pode desacreditar na relação. Eu postei um depoimento de uma mocinha que ela falava assim, eu tava desacreditada na relação a dois, eu realmente não achava que era possível a gente ser feliz, eu achava que numa relação a dois, a gente, não sei, a gente acabava ferindo um pouco a nossa liberdade e se sentindo sufocado de alguma maneira, e na verdade, não, gente. Quando você está numa relação funcional, você tem liberdade, você tem respeito, você tem vontade de estar com aquela pessoa. A relação com a eternidade, ela não é assustadora. Para algumas
Mas por que você acha que as pessoas têm medo da... Ai, pô, vou fazer um compromisso. A gente é muito louco, né? A gente faz uma aliança e a gente se compromete a viver eternamente com o outro. Acho que a gente deveria fazer um parêntese, assim, na hora que a gente faz os nossos votos. Meio que, eu vou viver eternamente com você desde que você não fira os meus valores e eu não fira os seus, né? Mas quando você tem esse relacionamento funcional, né, você consegue até ter uma leveza quando a gente fala em coisas como maternidade, quero ficar durante muito tempo com você, realmente você não me cansa, essas coisas realmente existem. E quando você entrega coisas boas e a outra pessoa te entrega coisas boas de volta, você reforça o comportamento, ou seja, aumenta a frequência do comportamento bom do outro de acontecer. Essa é uma manipulação, né, que a gente pode considerar como positiva. Certo, meus amores? Deixa eu ler aqui. Chega a ser uma renúncia? O que, Tica? Que incrível saber disso. Que bom, Tica, nem sei. Que tipos de exercícios são bons para controlar a ansiedade que induz Vênus em Leão? A gente só tá falando de manipulação na relação a dois, tá bom, bonitinha. Eu nunca enxerguei dessa forma. Existe, no caso, uma manipulação para coisas boas, né? Amei saber de verdade. Quebrou inúmeros protocolos na minha mente. Foi o que eu falei inicialmente. A manipulação já é um termo que é visto de maneira pejorativa. Vânia, não tem como não aprender com você. Não tem como, assistindo suas lives, fazendo seu curso, não se enxergar, não perceber o que estamos fazendo certo ou errado. Obrigada por existir. Beijo, Évora. Beijo para os meus alunos casais. Beijo para os meus clientes. Beijo para vocês que seguem minhas redes sociais. Eu fico muito feliz de ouvir esses relatos de vocês, tá bom? Essa é realmente a ideia, cumprimento de missão. Eu poderia estar aqui deitada na minha cama, né, dormindo, mas eu gosto muito de estar aqui, né? Sei lá, poder compartilhar um pouco do meu conhecimento e ajudar vocês de alguma forma. Eu sei que não é todo mundo que tem condições de fazer psicoterapia, né? Porque é um investimento de tempo, é um investimento de dinheiro. Então, todas as vezes que eu puder... Oi, Bruna, tudo bem? Compartilhar um pouco do meu conhecimento aqui com vocês e ajudar de alguma forma e saber que isso impacta positivamente vocês, eu fico muito feliz. Então, foi um prazer enorme estar aqui. Eu amei tanto, que bom. Guardem essa live e, por favor, compartilhem com as pessoas que vocês sabem que precisam, tá bom? Foi um beijo, foi um prazer estar com vocês. Beijão, gente. Tchau. Tchau, gente. Boa noite.